Hoje a gente tem a alegria de receber na sala de estudo Chico Xavier, nossa amiga Luísa, para falar do tema do Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. É um tema assim meio contraditório, né? Porque Jesus sempre trouxe a mensagem da paz, do amor, mas em que contexto ele quis dizer essa frase? Ele queria nos alertar e sobre essa divisão, né? Vou aqui ler um trechozinho do Evangelho, abrindo assim o nosso trabalho da noite. E honrai vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Mateus, Lucas e Marcos. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pede amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-lo na necessidade, proporcionar-lhe o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Então, que nós possamos refletir sobre esse amor que devemos àqueles que nos deu a vida material. E esse clima, Senhor, de paz e de alegria, nessa noite de buscar mais uma vez o entendimento do Teu Evangelho, pedimos aos Espíritos amigos, pedimos ao nosso Pai Maior que derrame sobre todos nós, sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração, essas dádivas, esse presente que o nosso Mestre Jesus nos trouxe para orientar a nossa vida e nos conduzir à verdadeira felicidade. Muito obrigado, Jesus. Nesse momento, todos que estão presentes recebam esse presente maravilhoso que vem das esferas espirituais. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Como eu tinha dito, né, nós vamos receber hoje aqui a nossa amiga Luísa, que sempre, quando a gente convida, ela está sempre com disponibilidade, né, para poder trazer para a gente aquilo que ela já adquiriu, que aprendeu, né, compartilhar conosco o seu conhecimento. Então, Luísa, minha amiga, Jesus te ilumine, né, essa noite, né, com essas palavras que você vai nos felicitar. Agradeço a todos vocês, obrigada pelo convite, Alberto que me convidou. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando, né, aquilo que eu posso no momento compartilhar. Também, certamente, aprenderei com vocês, aqueles que quiserem colocar alguma coisa. A gente vai tratar, como já foi dito, de um tema que pode gerar em algumas pessoas algumas dúvidas quanto aos ensinamentos de Jesus. Talvez aqueles que ainda estejam, né, iniciando na mensagem do Evangelho, e diz, não vi uma frase atribuída a Jesus, né,
pelos evangelistas, que diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. É uma frase que nós encontramos no Evangelho de Lucas e Mateus, claro, com algumas alterações de palavras, de frases nesses dois evangelhos, mas que trazem para a gente uma ideia, né, do que são ideias próximas e que podemos inferir, o que podemos inferir do ensinamento de Jesus para todos nós. Então, aparentemente, como até já foi dito aqui inicialmente, é uma frase que parece controversa, né? Quando nós pensamos na vida de Jesus, em todos os ensinamentos que ele nos trouxe, que a gente mesmo, né, fala o tempo todo, que a doutrina espírita traz. Então, os ensinamentos de Jesus, como o perdão, o amor, né, a paz, a justiça, a misericórdia, o Sermão da Montanha, belíssimo, que todos nós conhecemos, e também pelos títulos que Jesus tem, né, os nomes que se dão a Jesus, né, chamando de príncipe da paz. Então, uma frase que fala em divisão, que não vem trazer a paz, ao mesmo tempo Jesus é chamado de príncipe da paz, salvador, mestre, entre tantos outros nomes que foi dado ao Cristo, adjetivos, para qualificar a sua grandeza, né, a sua força moral diante da humanidade. Então, se nós lemos de forma literal a frase, talvez, né, alguns equivocadamente pensem que Jesus queria alguma atitude negativa da gente, não uma atitude mais, talvez, severa, né, mais contundente. Então, não vim trazer a paz, mas a divisão. Porém, é preciso a gente ter calma quando a gente analisa certos ensinamentos de Jesus, que falava por parábolas, para que aqueles que estavam ali, seus contemporâneos, pudessem entender melhor, através de exemplos do cotidiano, de coisas corriqueiras, qual era a mensagem de Jesus, mas nada do que Jesus disse foi aleatório, né? Foi simplório demais, a ponto de não ter algo mais por trás, né? Numa profundidade maior no seu ensinamento. Então, nós vamos ler aqui a frase, né, que tem no Evangelho também, segundo o Espiritismo, e aí especificamente em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, que diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de meu pai, filho, de sua mãe, filha, de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigo de sua própria casa. Aí em Lucas, né, numa outra versão, capítulo 12, versículos 49 a 53, vemos o seguinte: vim para lançar fogo à terra, e que eu que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo, enquanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Então, essas palavras podem, assim, inicialmente, né, para quem não está acostumado com o evangelho, ainda está buscando conhecer, ter um impacto, né, nas suas vidas e um estranhamento, de fato, né? Então, como eu falei, quando a gente lê de forma literal, podemos interpretar as palavras de Jesus como um contrassenso diante dos ensinamentos de outros que a gente tem conhecimento. Porém, para que a gente possa compreender essas palavras, é preciso ir além da letra morta. Precisamos entender o que Jesus queria transmitir a partir de uma perspectiva espiritual, e não somente uma visão limitada da matéria. Muitas vezes, muitos religiosos ainda hoje se prendem a essa letra morta e dali tiram os ensinamentos, muitos até a seu bel prazer, justificando as suas próprias condutas, e não do que realmente o ensinamento quer transmitir, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do nosso trabalho, mas traremos outras referências,
referências, desculpe, no capítulo 23, cujo título é Estranha Moral, justamente porque há um estranhamento naquele ensinamento que Jesus traz, como nós vimos no início. Temos o seguinte, cito, aí eu vou citar o Evangelho aqui agora para vocês entenderem melhor. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, pois assim o conhecemos, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar a terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Porque realmente, né, a gente pode pensar que nesse contexto, num recorte muito limitado, uma visão mais materialista, Jesus seria visto talvez como um ditador, né, como a gente conhece, como os antigos imperadores, enfim, severo, né, aquelas figuras mais severas que castigam, maltratam. Não, o Evangelho nos afirma, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua sabedoria. Se tais palavras, então, dão testemunho da sabedoria de Jesus, o que é que nós precisamos, dessa forma, de fato, compreender a partir do que ele nos trouxe? Porque sabemos que Jesus é o Espírito mais perfeito, como nos foi revelado pela doutrina espírita, que pisou aqui na Terra. Então, não dá para duvidar dessa sabedoria, como nos falou o Evangelho. É necessário, então, considerarmos algumas questões. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vai se levantar algumas hipóteses, né, que a gente pode considerar quando a gente lê os textos históricos, né, os evangelhos também. Então, como nenhum dos evangelhos foi escrito por Jesus, hipóteses podem ser levantadas por isso. Então, quanto àquelas palavras que foram utilizadas e seus sentidos nos próprios evangelhos. Então, Kardec aponta o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo. São algumas questões. Talvez, em casos, né, como destes termos que nós vimos, que fala de divisão, de separação, de espada, que estamos tratando, o pensamento de Jesus não tenha sido bem expresso, né? No caso, porque não foi Jesus que escreveu, ou o sentido primitivo das palavras, também temos que considerar, ao serem traduzidas, transcritas para diversas línguas, possa ter sofrido alteração. Então, como as cópias dos textos eram feitas de formas muito rudimentares, a gente sabe, né, pela história, que as cópias eram feitas muitas vezes de forma individual, depois, muitos séculos que vem a imprensa, né, que aí facilita, mas as cópias eram feitas de formas rudimentares, muito manual, não eram muitas cópias. Então, muitos textos, eles podem ter sido modificados por um erro qualquer dos copistas, e uma vez que se errou, e essa cópia foi se reproduzindo, ali o sentido que talvez Jesus tenha querido dar não tenha sido exatamente o que foi copiado, declarado, né, nos textos que foram sendo reproduzidos. Isso é muito comum, né, quando a gente pensa na história, de se acontecer, tanto que se fazem vários estudos dos textos ao longo da história, da forma que ele foi sendo, né, encaminhado pela história. Além disso, na língua hebraica, assim como em tantas outras línguas, havia palavras com várias significações. Na língua portuguesa, uma palavra pode ter vários significados, uma palavra que, em determinada época, em determinado contexto, tinha uma ideia e, de repente, com a evolução da língua, da sociedade, da história, esse sentido foi sendo modificado, foi sendo transformado, foi dando outro sentido à mesma palavra. Então, são coisas que podem acontecer e que são levantadas no Evangelho segundo o Espiritismo também, só para a gente entender, né, melhor
é o que Jesus queria trazer. Então, devemos considerar ainda que as traduções de uma língua para outra também, os termos que se utilizam, podem se revestir de maior ou menor, digamos assim, energia, intensidade da palavra, né? O que ela quer reproduzir de sentimento, expressa, né? No seu sentido original. Então, quando são feitas essas traduções, o tradutor precisa adaptar a língua que está sendo traduzida ao sentido de uma outra língua, e que também pode haver interferência nessa tradução. Dessa forma, a gente sabe que o contexto, a cultura, a época, as tradições de determinado povo vão influir na sua língua e tudo que ela traz e representa também, né, para determinado povo. Então, além dessas questões, é preciso se considerar que os ensinamentos passados também pelo Cristo, além dessas questões que nós trouxemos de ordem, vamos dizer assim, prática, objetiva, material, é preciso que a gente considere também que os ensinamentos de Jesus que foram transmitidos para a gente, né, para os discípulos na época, depois foi sendo passado ao longo das épocas, eram ensinamentos revolucionários, né, e renovadores para o povo de sua época. Daí nem sempre os seus interlocutores conseguiam compreender aquilo que Jesus estava trazendo. Era muito profunda a mensagem, apesar de estar sendo passada de forma simples, o que Jesus queria trazer era novo, era diferente. Quando surge uma ideia, né, hoje para a gente é algo fantástico, né, que a gente não consegue compreender, gera muitas dúvidas. Olha a inteligência artificial da gente agora, né? Então, algo que gera muitas dúvidas, gera muitos receios, gera muitos questionamentos, as pessoas não sabem como lidar, e aí isso também aconteceu, né? Muito provavelmente no tempo de Jesus, com uma mensagem que vai mudar toda uma humanidade. Se a gente fala de uma mensagem, por exemplo, a inteligência artificial, de uma situação que impacta a nossa vida de uma maneira muito grande, né? Modifica o nosso modo de viver, de agir, de pensar, né? De fazer as coisas. Imagine uma mensagem que vai transformar a humanidade, né? Que vai fazer com que os espíritos possam crescer e progredir a ponto de se transformarem e chegarem à perfeição relativa. Então, não é uma mensagem qualquer, não é uma mudança de perspectiva de vida qualquer, né? Então, há que se considerar isso. A profundidade na mensagem de Jesus, naquela época, não era fácil de ser compreendida, como ainda não é para muitos de nós. Não só de ser compreendida, como a gente está aqui discutindo essa questão, como também de ser vivida principalmente. Porque uma coisa é o entendimento, né? Outra coisa é a prática. Do entendimento para o sentimento e para a prática, há um caminho a se percorrer. E nem sempre é um caminho fácil, simples, né? Tranquilo, que a gente vai ver. Por isso essa divisão. Então, outra questão que se coloca para compreendermos melhor é que é preciso olhar por esse lado espiritual, não podemos perder isso de vista, a compreensão da condição também de espíritos imortais, precisamos entender isso para compreender essa mensagem de Jesus especificamente que estamos tratando hoje, né? Precisamos nos olhar nessa condição de espíritos imortais e ainda eu acrescento também nessa compreensão da reencarnação para entender o que será essa divisão, né? Para entender. Então, a gente precisa ter essa noção de que não há uma só vida, né? Então, são diversas vidas, reencarnações que vamos passando para que a gente possa compreender a mensagem de Jesus. Então, para que faça sentido toda a sua mensagem, tudo o que ele trouxe. Se olharmos por uma única vida, como muitas outras coisas que nós sabemos pela doutrina, vai ficar muito difícil da gente realmente compreender. Então, quem não é espírita, a gente sabe a dificuldade de compreender a reencarnação, o porquê das dores, né? O porquê de algumas pessoas nascerem com determinada doença, deficiência,
né? O porquê de estar passando por determinadas provações, expiações, o porquê desse mundo estar aí ainda prevalecendo o mal. Então, quem não tem essa perspectiva espiritual, quem não tem essa visão da reencarnação, realmente é difícil entender. É difícil aceitar no sentido de se resignar sem se revoltar, né? Mas não que tenhamos que ficar parados sem também fazer a nossa parte para modificar, né, aquilo que podemos. Então, conforme nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, aí eu cito aqui agora, essas palavras de Jesus, que não veio trazer a paz, mas sim a divisão, devem, pois, estender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar. E a gente sabe, ao longo da história, quantas coisas aconteceram, né? Quantos equívocos, inclusive, de cristãos, de pessoas religiosas que se diziam cristãos, e matavam em nome de Deus, e matavam em nome do Cristo. Então, tudo por uma visão deturpada e personalizada da mensagem de Jesus, né? Então, é isso que ele está querendo trazer aqui para a gente, já antecipando um pouco a nossa reflexão. Então, e não continua no Evangelho, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. Então, Jesus não fala isso para semear a desordem e a confusão e dizer que a gente tem que se dividir, tem que ignorar os nossos irmãos, né? Tem que deixar, marginalizar, excluir. Não. A ideia é, ele está se antecipando, assim como muitas coisas que ele nos trouxe, que também muito não nos disse, porque não tínhamos condição ainda de compreender. Então, muito ficou para depois, né, o Consolador prometido, vem o Espiritismo depois para explicar, esclarecer melhor aquilo que Jesus falou. Então, assim, algumas coisas Jesus trouxe, outras deixou para mais para frente, para que a gente pudesse compreender melhor, e outras ainda mais virão, quando nós tivermos condição de entender, né? De forma racional. Olha a fé raciocinada, mas com um sentimento depurado. Então, não é Jesus pregando a desordem, mas ele antevendo, prevendo alguns acontecimentos que iriam ocorrer por causa dos seus ensinamentos, por causa do seu nome, por causa da sua vida. Por equívoco nosso também, né? Então, é uma mensagem de Jesus, que eu falei, que vai revolucionar a humanidade, a mensagem de Jesus, quando ele mostra as leis de Deus para todos nós, vai revolucionar a humanidade, vai mudar a humanidade, mas até que a gente alcance essa mensagem do Cristo, da forma como ele nos ensinou e deseja, há um caminho a se percorrer. Percorremos um tanto, né? Tivemos muitas guerras em nome de Deus, a Inquisição, muita violência. Os cristãos antigos, os primeiros cristãos, sofreram muito, né? Ainda hoje, muitos cristãos que vivem a mensagem de Jesus também são perseguidos. Outros ainda hoje, não é, estou falando do tempo de Jesus, né? Lá história passada, mas a gente vê se repete muitas coisas. Ainda hoje se fala em Deus e Cristo na mesma frase que diz que tem que matar o inimigo, né? Que tem que excluir o outro, marginalizar aqueles que não pensam igual a mim. Então, ainda é uma mensagem atualíssima. Não achemos que estamos falando de um passado muito distante, né? A gente está vendo aí as coisas acontecendo, né? As pessoas se matando ainda em nome de Jesus, a intolerância religiosa. Então, vemos ainda no Evangelho o seguinte: o mal viria dos homens e não de Jesus. Que Jesus, no caso, por quê? Porque Jesus é um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam a crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, vem o remédio, mas esse remédio, quando chega ao nosso corpo, pode dar algumas reações. A gente, às vezes, toma alguns remédios que têm um efeito colateral. Os remédios muitas vezes aí para
doenças mais graves, né, como câncer, enfim, às vezes dão os efeitos colaterais, ou seja, botar para fora aquilo que não nos serve mais. Então, Jesus é esse médico e ele traz o remédio, só que o remédio, por conta da nossa imperfeição, ainda é um tanto amargo, ainda que seja o melhor e o que vai nos curar. E aí, o Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela afirma o seguinte: a doutrina por ele, Jesus, pregada e vivida, suplantava os códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral, que rompe o aceito, apontando facetas superiores que se encontram em estágios mais elevados, e que, para serem alcançados, seus seguidores devem derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Então, derrubar as nossas barreiras internas não é algo simples. Então, ou seja, seguir Jesus nos conduz a muitos desafios internos e externos. Porque estar no caminho do Cristo vai de encontro ao que o mundo normalmente tem como valores. Né? Então, o poder é o que se deve buscar no mundo. Incentivar a vaidade é o que se busca no mundo. Ser superficial nas redes sociais é o que se busca no mundo. Tem que parecer, né? Tem que ter, e não ser verdadeiramente. Não precisa ser real. Basta parecer que eu sou, né? Fingir. Então, assim, o mundo diz algo para mim que eu tenho que ser, mas esse algo que o mundo diz vai totalmente de encontro ao que Jesus quer de nós, ao que nós devemos buscar para, enfim, elevar o nosso espírito. Então, Jesus, ele nos pede para nós valorizarmos, pediu para todos nós, através de sua mensagem, para nós valorizarmos e olharmos para o nosso espírito, não para a matéria. O tempo todo ele estava ali nas mensagens deles, condenando essa valorização da matéria, os fariseus, né? Os hipócritas, estão dizendo que as pessoas, os religiosos, estavam sendo hipócritas porque estavam valorizando a aparência, o ter, né? O que era fora, enquanto Jesus via a alma e o coração daqueles religiosos fariseus, e via a alma estava completamente podre. Né? Por fora, tudo muito bonito, exigindo dos outros uma postura. Né? Fingia ter uma determinada postura, exigia do outro, mas por dentro havia o coração lá cheio de fel, de coisas ruins, né? Pensamentos, emoções completamente desprezíveis. Então, imaginemos o impacto que foi naquele tempo de Jesus, em que estava vigente a lei principal de olho por olho, dente por dente, a lei de Italião. Então, o povo ainda de muita ignorância quanto às questões espirituais. E aí vem Jesus e traz o ensinamento que vemos em Lucas, né? No capítulo 6, versículos 32 e 35, que diz: e se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Né? Porque a ideia era só amar que a gente ama, que nos ama, né? E aí Jesus diz, também os pecadores amam aos que amam. Então, qual a diferença? E se fizeste bem aos que fazem bem, que recompensa você vai ter? Né? Também os pecadores não fazem o mesmo? E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, só empresto se eu vier a receber de volta. Né? Não faço nada sem interesse. Qual a recompensa que tereis? Também os pecadores não emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto ou mais? Então, amai, pois, de Jesus, a vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. E serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora você pense, a ideia de olho por olho, dente por dente, Jesus diz que Deus é bom até para os ingratos e maus. Então, olha o impacto desses ensinamentos. Amar os inimigos, emprestar, dar sem esperar nada em troca.
Deus é bom também para os ingratos e maus. Olha a profundidade, que até hoje a gente, né, acha que quem é ruim tem que morrer, né? Muita gente pensa assim, tem que morrer, né? Criminoso, enfim, tem que maltratar, tem que sofrer igual, tem que se vingar, enfim. Até hoje o pensamento de boa parte da humanidade é esse. Então, por isso, muitos ainda não entendem ou não querem aceitar a mensagem de Jesus porque não dão conta de viver, muitas vezes, esses ensinamentos. Então, prefere se iludir, se enganar, deixar para depois, deixa para a próxima encarnação, ou então deixa lá, só tem uma vida, vou viver outras coisas, não vou ficar me preocupando porque eu tenho que mudar nada em mim, não. Né? Não conseguem mesmo, muita gente não dá conta de seguir isso porque é algo que mexe muito com a gente, né? Daí muitos distorcerem também a mensagem de Jesus para as suas conveniências, como eu falei, né? Então justificam seus atos equivocados, negam, não acreditam em Deus porque acham Deus injusto, né? Ou então colocam Deus como vingativo e cruel, não aceitam Deus, amar e ser bom também com os maus e ingratos. Eu já ouvi de uma pessoa dizer, né? Como é que pode a reencarnação? A pessoa faz o mal e depois voltar e ter a chance de ser perdoado, né? Deus me dá o mesmo tratamento, assim, digamos assim, de chances para poder a pessoa crescer, a mim e a uma pessoa que é criminosa, né? Então, não aceitam, né? Tem muitos que não aceitam, enfim. A gente, dessa forma, vê o quanto a humanidade ainda não compreende ou não quer compreender, como eu falei, a mensagem do Cristo. Porque uma vez que a gente se propõe a se transformar e a realmente tentar viver a mensagem de Jesus, muita coisa em nossas vidas muda. Nós não somos mais os mesmos. Porque é mais fácil viver sem pensar no quanto ainda precisamos caminhar espiritualmente falando, né? E nos esforçar para amar e viver os ensinamentos de Jesus. É mais fácil, né? Viver na ilusão do que realmente colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Então, não é fácil seguir o Cristo. Se transformar verdadeiramente, né? Ou mesmo se esforçar para que a gente se aproxime daquilo que Jesus deseja de nós. Não é fácil a gente renunciar ao ego, né? Ao antigo eu, e buscar sermos homens e mulheres de bens renovados. Não é simples. E, por isso, Jesus ter dito também para a gente, né, nos ter dito, não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque ele não quer de nós uma paz entendida, como muitos entendem, como comodismo. Como aquela paz que eu tenho dinheiro, vivo bem, né? Tenho tudo que eu quero, tá tudo certo, externamente falando. Então, é o comodismo, a passividade, como muitos entendem de paz, né? Inércia, paralisação. Então, não é essa paz e tranquilidade que Jesus deseja de nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ao refletir sobre a frase não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, que é uma das frases que nós estamos refletindo aqui, ele vai afirmar o seguinte, Emmanuel: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa ter atingido garantias exteriores, né, dentre dos quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então, continua ainda o benfeitor, dizendo, Jesus não poderia endossar a tranquilidade deste jaez. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra.
desde o seu ensinamento primeiro, foi formado à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então, pelo seu exemplo na cruz, pela sua trajetória de vida, né, ele veio mostrar como nós devemos seguir. E que essa paz ilusória não é a que ele quer que a gente tenha, mas ele quer que nós tenhamos, a partir das nossas batalhas internas, das nossas lutas para iluminar o nosso espírito, a gente alcance uma paz verdadeira, uma paz perene, a paz do espírito que alcançou a plenitude espiritual. Então, assim a gente verifica com essa reflexão de Emmanuel, que o Mestre Jesus propôs essa luta e esse combate às nossas próprias imperfeições, né? Aos desafios da vida terrena, que são muitos e difíceis pela nossa própria condição ainda de espíritos imperfeitos. Tanto é que tem pessoas que têm dinheiro, têm tudo na vida e muitas vezes não sabem lidar com isso, às vezes passa por uma prova ou outra e nem o dinheiro satisfaz, porque a dor da alma não há dinheiro que satisfaça. A pessoa pode ter tudo, mas a gente sabe que esse tudo material muitas vezes não supre a necessidade de transformação, muitas vezes não supre a necessidade de transformação da alma. Aí as pessoas às vezes caem numa depressão e dizem, meu Deus, a pessoa tem tudo e está deprimida, a pessoa tem tudo e está sofrendo, a pessoa tem tudo, né, e está triste, enfim. Porque esse tudo externo não vai suprir a necessidade da alma, dessa autoiluminação. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ao questionar qual o objetivo da encarnação dos espíritos, para que a gente possa entender melhor o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? O que é que nós precisamos fazer. E aí, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores espirituais respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, aí, né, que a gente vai falar das batalhas e as provas que a gente precisa passar ainda, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Os espíritos afirmam que visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar parte que ele toca na obra da criação, a fim de aí cumprir, né, as ordens de Deus. Então é assim que, à medida que ele concorre com a obra geral, ele vai se adiantando. Então, à medida que estamos aqui trabalhando, nos esforçando para sermos melhores, nos movimentando nesse processo de melhoramento, de progresso, através das leis, né, seguindo as leis de Deus, nós estamos também contribuindo para o progresso do nosso planeta Terra. É dessa maneira que propunha, como nos fala o Livro dos Espíritos, o Mestre lutarmos contra o mal que ainda há em nós, que plantamos em nossa jornada evolutiva e que agora, a partir do conhecimento das leis trazidas por ele, por Jesus, né, devemos perseguir até nos purificarmos. Então, e essa luta interna e externa vai exigir de nós ainda muitos embates, né? Porque vencer o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a maldade que ainda há no mundo, um mundo que valoriza a violência, como eu coloquei no início, um mundo que valoriza a ganância, um mundo que valoriza a vaidade, a superficialidade, o material, e esnobe e desdenha das virtudes da alma, não é tão simples a gente passar por isso. Quando a gente está nesse processo de busca, né, de ser melhor e seguir as leis de Deus. Então, é como se a gente estivesse nadando, muitas vezes, contra a maré do mundo. Contra, né, esse mar que aí a gente está nadando contra essa maré. Então, vamos, por vezes, nesse processo, estar sozinhos, né? Vamos, por vezes, ser desdenhados, maltratados, por seguirmos os ensinamentos de Jesus. Por vezes, vamos, em alguns momentos, ser esmagados pela dor e pela ingratidão de muitos. Mas devemos, dessa forma,
permanecer fiéis, fiéis a Deus, fiéis ao Cristo. Eu me lembro de uma frase sempre, né, que me vem à cabeça, do padre Júlio Lancelotti, né, que faz um trabalho belíssimo com moradores de rua em São Paulo. Ele é muito atacado por isso. E aí, uma vez, numa entrevista, ele falou assim: eu não luto para vencer, porque ele sabe que lutar contra esse sistema, como eu falei, este mundo que valoriza tudo, que é contrário ao que o Cristo pregou, é difícil vencer, né? Porque a maioria ainda pensa de uma forma equivocada. Então, ele diz assim: eu não luto contra esse sistema, né? Eu estou falando com minhas palavras, mas assim, como você dissesse assim, eu não luto contra esse sistema, eu não luto para vencer como os poderosos, né, acham que é vencer. Mas ele luta para ser fiel. Fiel em toda a sua vida, apesar de todas as provas e dificuldades, ser fiel à mensagem de Jesus, ao que ele se propôs seguir, né? E a quem ele se propôs seguir, que é a Jesus Cristo. Então, ele não quer vencer as pessoas, ele não quer vencer o mundo, ele não quer ser poderoso, ele quer se manter fiel à mensagem do Cristo. E é isso que a gente tem que pensar. Porque se a gente também, né, pensar que a gente não dá conta do mundo, né, de, não vou fazer nada porque eu não vou dar conta desse mundo, vão me vencer, né, não vou conseguir fazer muita coisa. Se a gente pensar assim, também a gente paralisa. E se os discípulos também pensassem assim, os cristãos antigos, a mensagem de Jesus não tinha chegado até nós. Mas é ser fiel, é fazer a nossa parte. Não é buscar vencer ninguém, mas vencer a nós mesmos, principalmente, porque vencendo a nós mesmos, as nossas imperfeições, nós vamos sendo exemplo, nós vamos conseguindo dar o melhor para o mundo, e aquela história, fazer a nossa parte mesmo. Né? Ainda que a gente ache que é pouca, mas é uma parte significativa. Então, muita gente não começa a fazer um trabalho na casa espírita, fazer, né, um bem, uma caridade, porque acha que é pouco, que o que está fazendo é pouco. Não é. Alivia. Nesses momentos em que a gente pratica a caridade, a gente está sendo instrumento de Deus e da espiritualidade para aliviar a dor de determinada pessoa. Então, nunca é em vão. Fazer o bem nunca é em vão, ainda que seja um trisquinho diante desse mundo que está aí, né, tão necessitado. Por isso que a gente não pode desistir. Então, a gente não tem que pensar em fazer para vencer algo maior, alguém ou um sistema. A gente tem que pensar que a gente está fazendo porque a gente é fiel, né, à mensagem de Jesus, ao Cristo, a Deus. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Então, pensando nisso, eu me lembrei da questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Não. Os Espíritos são categóricos. Não é não só praticar o mal que a gente vai agradar a Deus. É preciso que a gente faça o bem no limite das nossas forças, pois cada um vai responder por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Daí, todo bem que a gente puder fazer, ainda que a gente ache que é pouco, a gente deve fazer. Não pode de jeito nenhum, porque a omissão também é um mal quando a gente pode fazer algo de bom para as outras pessoas. Né? Então, é assim que vemos também no Evangelho que fala que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele vai empreender para domar suas más inclinações. Porque perfeito a gente não vai ser de uma hora para outra. Nem tenhamos essa pretensão, pelo amor de Deus, para a gente não cair em culpa, em neuras, né? Em neuroses. A gente tem que se esforçar. Caiu hoje, levanta. Vai mais adiante. Caiu lá na frente de novo. Vai tentando. Uma hora o aprendizado fixa. Uma hora o aprendizado acontece e a gente consegue criar um hábito daquilo que foi transformado de um vício. Então, tem uma mensagem também que é interessante para isso aqui que a gente está falando, do Espírito Sheila, que intitulado O Mundo, Jesus e Tu. Eu acho ótima essa mensagem, né? Que é interessante para a nossa reflexão. E aí tem uma parte que eu vou ler aqui que diz assim: o mundo muitas vezes vai te chamar ao revide. Jesus, porém, convida você à tolerância. O mundo muitas vezes te induzirá ao orgulho.
Jesus, porém, ele te chama à humildade o tempo todo. O mundo, muitas vezes, te induz a insuflará, desculpe o ego. Jesus, porém, ele diz para você conclamar a caridade. O mundo, muitas vezes, te levará à guerra. Jesus, porém, te incentiva à paz. O mundo, muitas vezes, te arrastará ao ódio. Jesus, porém, te impulsionará para o amor. E aí, quando a gente escolhe seguir Jesus, nos deparamos, que aí vem a divisão, né, a espada, com muitos embates internos e externos, como eu falei. Aí, para vocês verem como é interessante isso, né? Eu vivi algumas situações que me remeteram, né, ao que estamos falando aqui hoje, né, sobre esses embates. Então, eu lembro de muitas vezes eu tentar ajudar algumas pessoas na rua, e aí outros que presenciavam a cena e viam o meu gesto, não concordavam com aquilo que eu estava fazendo por algum motivo ou por outro, né, daquela pessoa que estava pedindo, e aí queriam que eu não fizesse aquilo que eu queria, né, da caridade, de dar alguma coisa. Então as pessoas queriam discutir comigo, né, queriam brigar comigo porque eu estava fazendo o bem. Ou seja, elas não fazem o bem, elas não desejam porque acham que o outro não merece aquele bem, né, não querem ajudar, e querem impedir que outras pessoas também façam. Eu, por umas 3 vezes, eu cheguei a não discutir, obviamente, com a pessoa, porque ia ser inútil, né, ter qualquer discussão, mas cheguei a falar que eu iria, sim, fazer aquilo que eu estava desejando e que eu ia dar à pessoa aquilo que eu queria. E as pessoas contestavam, não, porque tal fulano não merece, ele está aí fazendo isso, ele está porque a pessoa provavelmente xingou em algum momento ou fez alguma coisa ruim que eles presenciaram. Mas fato é que você vê, né? Então a pessoa não faz o bem. A outra, que ainda que saiba, né, que o outro fez alguma besteira, está fazendo o bem e querem contestar aquilo que você está fazendo. Você não querem deixar que você faça. E uma vez eu lembro que, passando por isso, né, que eu cheguei a dizer, meu amigo, eu sigo a Jesus. Ao mestre, eu cheguei a falar mesmo, em nome do Cristo, eu falei, o que o senhor está me dizendo aí para fazer, eu não vou fazer, porque ele não queria que eu ajudasse uma outra pessoa, né, que acho que falou alguma coisa lá para ele, um homem, né. Eu disse, meu amigo, eu vou dar, sim, um lanche a ele, porque eu quero. Eu tive que dizer assim, eu não vou deixar de dar porque o senhor está falando. Então, assim, algumas 3 situações eu passei que as pessoas queriam brigar comigo porque eu estava ajudando outra pessoa. Agora, você imagine, e isso acontece muito. A gente vê aí daqueles grandes missionários, né, que são atacados o tempo todo, aqueles que fazem o bem, porque as sombras, vamos dizer, estão aí, né? Então, assim, não faz o bem, se compraz com o mal, e ainda não quer que o bem também cresça, avance, e a gente vê, né, os casos de obsessão também, muitas outras questões. Então, olha a situação, né? Você quer fazer a sua parte, quer fazer o bem, e aí outras pessoas que não querem fazer, não deixam que você faça. Ou são essas pessoas também que fazem o bem por conveniência, e só fazem o bem àqueles, né, que eles acham merecedores, como vimos na fala de Jesus, né? Só faço o bem a quem eu amo. Então, que mérito tem nisso, né? Se eu só faço o bem a quem eu amo, mérito algum. Então, olha como a mensagem de Jesus é eterna e sempre atual. Até hoje vemos pessoas se dizerem cristãs, religiosas, porém só amam e fazem o bem a quem são seus afetos. Se encontra alguém que não acredita, né, naquilo que elas acreditam, Deus não os ama. E os outros diferentes não são dignos de amor. Né? Então, não à toa, vemos muitos casos de intolerância religiosa, de violência, de preconceitos, e a gente está vendo aí de discriminações no mundo. É incrível como há pessoas que não fazem o bem e ainda querem combater aqueles que fazem. Quantos missionários a gente já viu, né, que passaram por isso? E aí, né, vimos também na mensagem de Sheila, né, o mundo pedindo tudo o contrário da mensagem de Jesus e a gente lutando, né, para fazer aquilo que Jesus nos ensinou, uma vez que nós já despertamos para a mensagem do Evangelho. Né? Então, tem uma mensagem também evangélica interessante do Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 26, que está assim intitulado Oração de Jesus. Então, nessa oração, Jesus faz uma rogativa ao Pai, falando que sua hora está chegando.
e dialoga com Deus sobre aquele momento que ele vivia, né, sobre aqueles que eu acompanhava, sobre seu testemunho final. Então, Jesus está meio assim como num diálogo com o Pai, né? E orando ao Pai, aí eu cito aqui a passagem, ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e se libertos do mal. Então, Jesus não disse que queria livrar os discípulos daquilo que eles precisavam passar para vencer as suas mazelas interiores, né, e avançar na divulgação também da mensagem do Cristo, mas que libertem eles do mal. Então, diz exatamente Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, ou em outras traduções, os livre do mal. E aí, especificamente sobre esse trecho, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 30, O Mundo e o Mal, Emmanuel fala sobre como muitos centros religiosos, as pessoas ficam preocupadas com a ideia da morte, pelo fato de que muitos, né, não creem na paz, nem no amor na Terra ainda, então só vai ter isso, né, depois da morte, em outras esferas, outros planos diferentes do nosso planeta. E aí, que uma grande parte também espera por situações imaginárias e justificáveis, sem nunca ter levado em conta o esforço próprio. Então, espera a morte para ter algo bom, mas não pensa que precisa fazer esforço para se melhorar. E aí, Amanda vai dizer que as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? Então, com isso, há um certo anseio para morrer para ser feliz. Ou seja, fugir do mundo, né? O que, como afirma Emmanuel, é enfermidade do espírito. Se a gente encarnou, vamos enfrentar esse mundo, né? Porque não enfrentaremos sozinhos. Então, com isso, né, esse anseio para morrer, para ser feliz, é uma enfermidade, diz Emmanuel. E aí, por isso também, Jesus rogou ao Pai, pelos discípulos, para que eles não fossem retirados do mundo, mas fossem libertos do mal. Então, afirma Emmanuel, o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De lama brotam os lírios, delicado aroma, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta, quando nossos males não forem exterminados convenientemente, ou seja, a necessidade da reencarnação para a depuração do nosso espírito. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então, pode mudar daqui da Terra para o plano espiritual, se a gente não se modificou, seremos os mesmos. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorar, combatendo o mal que está em nós. Então, somos nós que vamos modificar o mundo. Se estamos achando ruim, façamos a nossa parte para ser melhor. Não esperemos o outro mudar, o mundo mudar para que a gente mude, para que a gente seja melhor. A gente tem mania. Não temos que ter condições ideais, perfeitas, para que a gente possa fazer alguma coisa por esse mundo e por nós mesmos. Não. Jesus não quer tirar ninguém do mundo, a gente precisa estar aqui, né? E como diz, vai haver divisão, vai haver batalha, vai haver muita coisa, mas a gente está aqui, a gente precisa estar aqui, né? Então, dessa maneira, a gente percebe que não adianta lamentarmos estar nesse mundo e querer fugir dele, quando a nossa alma ainda necessita dessa experiência no planeta Terra. E aqui podemos até pensar naqueles que, não suportando a dor, né, em suas vidas, acabam optando pelo suicídio, que é um grande equívoco para o espírito, né? Então, sabemos que é um engano tentar fugir da vida. Por isso, termos a compreensão de que somos espíritos imortais e vivenciarmos diariamente essa realidade vai fazer com que a gente se fortaleça diante das lutas que a gente tem na vida, né? Então, luta essa que muito provavelmente a gente pediu a Deus para estar aqui, né? Um planejamento reencarnatório. Mas só quando a gente reencarna, esquece tudo, né? Aí pronto, vem uma coisinha, uma cruz um pouquinho mais pesada, uma provazinha um pouquinho mais pesada, pronto. Ah, Deus me abandonou. Mas não é assim, né? A gente que tem a visão espiritual, a compreensão da lei de ação e reação, causa e efeito, da reencarnação, a gente tem que ter cuidado, né, para que a gente não caia
e erros daqueles que ainda estão ignorantes a essa mensagem da doutrina espírita. E então, combater esse mal em nós é o que torna a nossa jornada espiritual mais difícil ainda, porque a dificuldade é nossa mesmo, né? Não foi Jesus, não. A gente criou a nossa própria dificuldade, ó, em nossas vidas, nossos equívocos, e ainda hoje errando, sabendo o que é certo e fazendo o errado. Então, quando despertamos verdadeiramente para a ideia de que somos espíritos imortais, quando tomamos consciência das leis de Deus e nos comprometemos verdadeiramente em sermos melhores, olhando sempre para nossas questões internas, a batalha é contínua. Aí uma amiga minha falou assim, a gente não pode nem mais pecar em paz, quando a gente conhece a doutrina espírita. Porque antigamente a gente pecava na ignorância, né? Pecava entre aspas, tá, gente? A gente errava na ignorância, mas quando a gente toma consciência da realidade espiritual, das leis de causa e efeito, enfim, das leis, né, do progresso, enfim, a gente não pode nem mais pecar em paz. Quando a gente faz uma coisa errada, a consciência, ó, apita. A gente só não ouve se a gente não quiser, mas a consciência apita, porque as leis de Deus estão aqui na nossa consciência. Aí a minha amiga disse assim, a gente não pode nem mais pecar em paz. Porque agora, uma vez que despertou a consciência, não dá para desver. A gente diz que não está vendo porque não quer falar a realidade, mas não dá para dizer o que a gente já viu, né? E é muito interessante isso mesmo, como a consciência apita quando a gente expande, né, através do conhecimento da doutrina espírita, a gente começa a perceber algumas coisas e ali vai despertando na gente. Então, a batalha é contínua, né? Entendemos que precisaremos renunciar dessa forma quando a gente desperta para a imortalidade da alma, precisaremos, né, passar por algumas questões, de provas, para poder a gente vencer algumas imperfeições, porque Deus não está castigando ninguém, nenhuma prova é castigo, né, nenhuma dor é castigo. Então, a partir do momento que entendemos que a luta maior é aquela que é travada em nosso íntimo, maior proveito dessa encarnação que vivemos nós teremos. Então, quando entendemos que a luta maior é dentro de nós, que a gente precisa empreender, a nossa encarnação será muito mais proveitosa. Não é com o outro, é com a gente mesmo. Então eu não falo também essas coisas, já caminhando para o final, para que a gente fique hipervigilante, né, ou que a gente caia na culpa, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente, de repente, cometeu algum erro, né, ou aconteceu alguma coisa, mas é importante que a gente sempre esteja atento às nossas atitudes, aos que nós estamos pensando, quais tipos de sentimento estamos alimentando, né? O que é que nós queremos de fato da vida, o que precisamos renunciar para avançar um pouco mais, o que precisamos fazer de fato para que a gente cresça um pouco mais, né? Então, é importante que a gente faça essas reflexões. E aí o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, no livro A Mensagem do Amor Imortal, ela apresenta uma reflexão também sobre esse nosso tema de hoje, numa mensagem belíssima, né? Então, ao falar sobre o que as pessoas e discípulos esperavam de Jesus, a benfeitora espiritual vai afirmar, e aqui eu cito, todos seriam saciados, socorridos, alimentados, felizes. Não se haviam dado conta, aqueles que sabiam, né, que Jesus trazia uma mensagem confortadora, tranquila, seriam alimentados, porém, da contribuição pessoal que lhes seria exigida, do esforço transformador que lhes seria imposto. Em plena primavera emocional, que jamais seria vencida por qualquer tipo de outono, Jesus, ele, surpreendeu os ouvintes e comensais do seu amor, enunciando, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o pai do filho, sua mãe, a filha, e sua sogra nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. A surpresa, ainda afirma na benfeitora, ainda não alcançaram o clímax quando ele afirmou, vim para lançar o fogo sobre a terra, é o que desejo, senão que ele se acenda. Continua a benfeitora. O Senhor da brandura e das mercês certamente não se tornaria um guerreiro infeliz, um guia belicoso, um vassalo da loucura. E aí, o que o Espírito Amélia Rodrigues nos esclarece em sua mensagem é, vier assim Jesus, separar a verdade da impostura,
dividir as famílias nas quais se vinculariam os membros, enquanto outros os detestariam. Lançava para o futuro a advertência que teria de eleger Deus a Mamon. Olha o carnaval acontecendo aqui em Salvador, eu estou em Salvador. Muitos ainda estão elegendo Mamon, né? Aquilo que o mundo oferece de prazeres, estão ali, deixando as coisas do espírito muito para depois. Aí continua a benfeitora, estão elegendo, né? Ao invés do dever, o engodo, a aceitação ou a negação ao crime e ao vício. O fogo purificador da verdade seria ateado a fim de que o campo semeado e tomado pelo escauracho tivesse de ser liberado da erva má, que atada em feixe seria queimada para salvar o bom grão. Ou seja, eu digo, aí a separação, né, do joio e do trigo. E continua a benfeitora Amélia Rodrigues. O agressivo da linguagem forte era real. Tratava-se de uma decisão difícil, porque seguir Jesus tem que ser uma decisão firme, como eu falei, porque o mundo vai pedir tudo o contrário do que o Cristo nos ensinou. Então, precisa de uma decisão firme. De uma definição de rumos. O que você quer para a sua vida? Porque as tentações virão, os desafios virão, né? Os embates virão. O que a gente quer? Então, é uma decisão firme em seguir Jesus. Não dá para a gente ficar em cima do muro. Não fazer o bem também é um mal, como nós vimos, né? Então, diz o espírito ainda, Amélia Rodrigues, com ele ou contra ele, nunca em postura de conveniência. Então, você está com Jesus ou não está com Jesus, né? A grande separação se encarregaria da plena identificação defluente da espada que decepa o mal e do fogo que purifica o ser das misérias morais. Então, diante desses esclarecimentos do espírito de Amélia Rodrigues, e das vicissitudes da vida que todos nós, né, vez ou outra passamos, somos o tempo todo convocados a essa luta contra as nossas imperfeições, né? Então, contra os vícios e contra aqueles que não despertaram ainda para a vida espiritual. Então, é uma decisão seguir o Cristo. E se colocam, então, essas pessoas como os obstáculos na nossa vida. E aí, finalizando o nosso trabalho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, tem o seguinte: quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. A gente está vendo que não é pacífica, né? No próprio movimento espírita, e em muitas casas espíritas, a gente vê que há dissensões também, entendeu? Não é porque somos espíritas, estamos falando aqui, que não vemos no próprio movimento dissensões, né, embates. Então, a gente fala, mas a prática ainda, né, tá difícil. Então, não creais que vai ser pacífico. Aí continua no Evangelho: ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Ou seja, ou não compreendeu ou não quer compreender. Por quê? Porque vai de encontro a muita coisa, né, do nosso ego. Então, os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaiarão a espada contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Então, vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe o fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E aí no Evangelho diz: mas, diante de tudo isso, em algum momento que a gente vai alcançar, e a gente está caminhando para um mundo de regeneração, a guerra vai suceder, a guerra sucederá à paz, né? Como nos traz o Evangelho: ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, todos nós seremos colocados como irmão, né? Brevemente, espero que a gente não demore muito aí nesse processo, apesar de estar sendo difícil. Então, a gente vai superar, e a caridade, o amor, a fraternidade virá a prevalecer nesse planeta. Então, é importante que a gente não desanime, que a gente ache que o nosso esforço não serve, não é válido, e que a gente continue perseverando no bem, com 1, 2, 3 pessoas, não importa esse grupo aqui, ó, desse grupo uma luz se expande,
aí, porque cada um aqui, né, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, vai levar essa mensagem para mais pessoas. Então, não são 15, aqui tem 15, né? Não são só 15 pessoas que são exemplos para pessoas dos seus trabalhos, pessoas da sua família, pessoas que estão aí vendo a gente como exemplo e a gente nem sabe. Então, pessoas que admiram a gente nem sabe. Então, não são 15, vocês são 15 mais um pouco fora, né? Aqueles amigos espirituais que estão aqui nos acompanhando também, né? Crescendo junto com a gente e também a gente servindo de exemplos para eles. Mas o que a gente espera é que sejamos exemplos bons, né? O que eles esperam, que a gente seja sempre um exemplo bom. Então, daqueles inimigos, obsessores, enfim, e outros, que a gente possa trazer, pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, essas pessoas para serem nossos amigos. Muito obrigada a todos. Grato, Luísa, mais uma vez, minha amiga, pelas belas reflexões. Nós já sabemos que Jesus é o grande mensageiro do amor. É aquele que veio trazer justamente o que a humanidade necessitava e necessita. Você vê que já passou mais de 2000 anos e nós continuamos como que alunos repetentes, não é isso? Alunos repetentes da sua lição, porque mudar a nossa conduta não é fácil, requer muito investimento, muita dedicação, muita honestidade consigo mesmo. Eu queria abrir aqui um tempinho, né, que resta aí uns 15 minutos, para os nossos amigos, né, tirarem dúvidas, fazer perguntas. Eu queria que levantasse a mãozinha para poder a gente seguir na ordem. Marilene. Pode falar. Boa noite, Luísa. Eu gostei muito da sua palestra. E principalmente o que você falou. Caridade. A gente fazer uma caridade é tão maravilhoso. E não precisa alarmar. A coisa melhor do mundo é a gente fazer as coisas sem ninguém saber. Não é isso? Fazer e não olhar a quem. Não pode ser o nosso inimigo, mas se a gente fazer pelo outro lado, para ninguém saber, é tão bom, né? Eu gostei muito da sua palestra. Muito obrigado, viu? Obrigada também, Marilene. Obrigada, com certeza. É aquela história, a gente acha às vezes que a gente faz, né, pouco, né? A gente fica às vezes nesse receio de estar fazendo pouco, mas a gente não sabe o impacto que o nosso agir, né, o nosso falar, o nosso ser pode ter na vida de alguém, né, na vida de alguma pessoa. Pois não, Léo, Mascarinha. Boa noite a todos, adorei, viu, Lúcia, a palestra sua. Linda. Viu? Obrigada. Outra coisa também, é bom que a gente faça... a gente vai melhorando assim, porque aí os nossos obsessores vão, quer dizer, obsessores não, os nossos, assim que fez desafetos do vírus passado, vão observando que a gente está se modificando também, né? Sim, com certeza. Modificando, então vai observar, poxa, aquele é um exemplo, esse aqui rapaz aquele meu adversáriozinho ali está melhorando aos poucos, ó. Ele está observando que a gente está fazendo o bem, então a gente vai já, como dizia, vai se melhorando aos poucos, melhorando, e já ele foi observando que a gente não é, que a gente não é tão assim ruim, não quer se modificar, quer melhorar, não quer mais fazer aquele que nós fizemos em outras vidas, né? Sim. Fizemos outras coisas, então ele vai observando e a gente vai se modificando aos poucos. Porque não adianta a gente também vestir camisa branca para todo mundo ir na rua e pedir paz, né? Quando a gente vê aí diversas vezes, pessoas se vestem de branco pedindo paz, mas isso aí não vai resolver, né? Começa dentro de casa, começa dentro de nós primeiro, para a gente melhorar o mundo, não é isso? Isso, com certeza. Um abraço para todos aí. Sim, e isso, Léo, é aquela história, né? Começa tudo dentro da gente, né? Se a gente pedir paz do mundo, mas e a nossa paz interna, né? A paz na nossa casa, no nosso trabalho,
É importante que a gente esteja em paz, porque naturalmente é aquela história, né? Quando a gente está bem, está feliz, está em paz, naturalmente você vai lidar de forma pacífica, de forma amorosa, mas quando a gente está com nossas questões, né, muitos conflitos internos, a gente acaba, muitas vezes, explodindo com o outro e até de forma automática, né, sem muito pensar reativa. Então, e como você também falou, né, os espíritos que estão nos acompanhando, que nos acompanham, que a gente sabe, né, os benfeitores, não só aqueles que às vezes querem o mal, querem impedir que a gente faça o bem, mas estão aí também os espíritos benfeitores, espíritos que estão junto a nós para aprender também, veem o nosso esforço e isso aí serve para eles como exemplo, né? Porque, na verdade, a gente não vai mudar de uma hora para outra, mas quando vem que a gente está se esforçando, isso conta e muito, né? Porque, como eu falei, o verdadeiro espírita é aquele que está buscando se esforçar. Por quê? Porque a gente não vai mudar de uma hora para outra. Nem a gente tem que ter essa pretensão para não cair na culpa, no remorso, que isso também é ruim, impede a gente de avançar, né? Então, errou, tá, errei, tudo bem, reconheço, errei, reparo aquilo que eu, né, de repente possa ter prejudicado alguém e sigo, né? Ficar na culpa, ficar no remorso, alimentando pensamentos obsessivos até para nós, não é bom, né? Não é bom e também atrai outros irmãos que vão ficar incutindo ideias que só vão nos prejudicar. A gente tem que, errou, caiu, segue adiante, repara, corrige e segue, né? E vai tentando fazer melhor até que um dia o que a gente está fazendo de bem se torne um hábito e natural, né? Se torne algo natural. A caridade é exercício para que ela, de repente, né, muito breve, se torne automática e natural dentro da gente. Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Disse? Levantou a mão. Muito bem, minha amiga. Então, gente, eu estava escutando você, Luísa, e estava pensando, né, sua colega. Ela fala, a gente não pode nem pecar mais em paz agora. Porque, porque agora a gente, a gente na doutrina, né, a gente já sabe mais ou menos, né? Tem hora que a gente não sabe, mas é verdade, isso é uma grande verdade. A gente não pode mais agora pecar em paz. Porque a gente de primeiro falava, não, a gente tinha desculpa, né? Eu não sabia. Tinha desculpa. Hoje não. Hoje a gente fala, já sei. E assim, até uma coisa bem recente, né? Eu sou, assim, sempre eu falo, sou pouco tempo espírita, só depois da pandemia, e uma coisa que eu sempre gostei muito, sabe? Foi de carnaval. E porque não esse carnaval, assim, que tem no norte, no nordeste, eu sou de São Paulo também tem, não esse de rua, eu gosto de escola de samba, porque eu acho que aquilo ali é uma arte, sabe? Aquilo ali que tem que moldar, sempre eu tanto gosto, como já desfilei, como tem as minhas todas preferidas, né? Mas esse ano foi uma briga quadris sobre escola de samba. Eu, assim, acho que eu fiquei pensando assim, na evolução, né? Eu fiquei pensando, eu posso até passar sem isso também. Porque tem tantas coisas necessárias que a gente passa sem, principalmente desencarne, né? Mas vou falar, então pode fazer a pergunta, não, desse não gosto, mas gosto, sim, gosto de escola de samba, sim, já desfilei, sabe, tem todo aquele apego, assim, sabe, assim, até comparando, assim, outro dia eu estava falando jogo de futebol, como as pessoas gostam, que eu não gosto de futebol, eu gosto de vôlei, assim, sabe, aquela energia do gol, de estar lá, eu acho que é a mesma sensação de uma escola de samba. Quando eu falo, gente, eu falo escola de samba, eu não estou falando aqueles carnaval de rua que eu acho aquilo ridículo, que beijei 1, beijei 10, aquilo lá, não é aquilo que eu estou falando. Mas esse ano foi uma coisa bem diferente, sabe? Sim. Eu fiquei pensando, né, sobre o que que os palestrantes falou. Segunda-feira, ontem mesmo, o centro não abriu, né? Assim, achei até, porque nos outros anos até abriu, né? Assim, teve as palestras, ontem não teve, pelo carnaval. Aí eu pensando, mas o que é esse carnaval que falam tanto? Porque é assim, né? Depende. Eu já fui várias vezes e eu bebi leite.
sabe? Eu não saí de mim, porque eu lembro bem, agora sim, eu lembro daquela história de Chico, né? Quando ele foi lá, no lugar hoje a gente fala prima, sei lá o que que é, Emmanuel falou para ele, depende como você sai de lá, não é como a gente entra. Então eu levo isso sempre em conta, sabe? Eu acho assim, que muitas vezes a gente pode estar num ambiente que às vezes a gente quis estar, ou às vezes aconteceu de estar. Mas depende como a gente sai de lá, o que a gente vai trazer para a gente no dia a dia. Entendeu? Claro. Então, eu vejo assim. Eu, particularmente, esse ano, pela primeira vez, eu tive um problema de diz-com-diz sobre o carnaval, e para falar a verdade para vocês. Eu me entristeci. Entendeu? Assim, tanta alegria, assim. A escola de samba que eu trouxe ganhou, né? Que é daqui da vila. Para quem não sabe, é o Rosas de Ouro, que acho que vocês não estão a par. Mas já não foi uma coisa que nem os outros anos, sabe? Pelo assim de pensar, eu posso passar sem isso, entendeu? Mas eu não sei, gente, ainda não vou falar que vou ficar sem, não. Não estou recuperada, não. Disse, ó, quando a gente fala assim, é porque assim, pela perspectiva espiritual, a gente até vê na literatura espírita que às vezes há influências, né, negativas, que aproveitam esse momento em que as pessoas estão naquele pensamento de curtir tudo a todo custo, somente do prazer da carne, e aproveitam para, né, influenciar de maneira negativa. O que eu gosto da doutrina espírita é que ela não proíbe de ninguém de nada, é uma fé raciocinada. Então, assim, esclarece o porquê das coisas, né, aquilo que acontece pelos seus comportamentos, como a gente é influenciado espiritualmente. Então, mostra tudo. A doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, ela não diz a você está proibido de fazer isso. Ela diz, olha, isso acontece por causa disso, disso e disso. Tais coisas podem ocorrer se você tomar determinados caminhos. Aqui é a doutrina de Jesus do Evangelho, ele pregou isso, ele pregou agora. Qual caminho que você quer escolher? É uma escolha sua. A doutrina espírita, e aqui os palestrantes, eu falo assim, ó, a gente não proíbe ninguém de nada. Mas automaticamente, como você teve esse sentimento, com o esclarecimento da doutrina, com o esclarecimento que a gente tem do mundo espiritual, né, das leis, automaticamente algumas coisas vão deixando de fazer sentido para a gente na perspectiva material e vai aumentando esse interesse nosso na perspectiva espiritual. Então, como você falou, você já não sentiu a mesma coisa. Não quer dizer que você desgostou, mas já não tem a importância que antes você dava. Eu mesmo, por exemplo, também já fui para o carnaval de rua, mas aos poucos, automaticamente, eu fui deixando de gostar. E ninguém me proibiu de nada. Eu simplesmente chegava, há um tempo atrás, eu chegava no carnaval e o que eu estou fazendo aqui? Não tem mais sentido para mim quando eu estava, né, caminhando na doutrina. Aí começou a coisa a não fazer mais sentido para mim. Aí eu começava a ver todas as mazelas, lembrava dos ensinamentos espíritas e dizia, não, é mais importante outra coisa. Então, ninguém me proibiu de deixar de ir, ninguém me obrigou a ficar em casa. Não, eu automaticamente fui deixando de gostar, fui dando mais importância a outras coisas que eu achava que eram verdadeiramente importantes. Então, assim, a doutrina é maravilhosa porque ela nos traz a consciência e você escolhe o seu caminho. Se Jesus e Deus nos dá o livre-arbítrio, quem é Luísa? Quem é outra pessoa, outro palestrante, para dizer o que você tem que fazer? A gente traz um conhecimento, a gente discute aqui algumas questões, cada um traz o seu conhecimento, mas eu não sou a pessoa para te dizer que você tem que fazer A ou C ou B, né? Alguma coisa diferente. Você, a partir do seu despertar, da sua vivência, do seu conhecimento, vai vendo o que é melhor para você. Porque o mestre é Jesus, a mensagem é do Cristo, não é de Luísa, entendeu? E aqui eu estou trazendo uma interpretação que eu busco ser o mais coerente possível, mas você, por isso que a doutrina nos estimula sempre ao estudo, para que você possa, a partir do seu entendimento, do seu esclarecimento, de outros pensamentos que comungam com o seu, você tome a decisão. Jesus e o Cristo te deu liberdade para isso. Então, não sou eu que vou proibir você de nada e nem dizer que você tem que fazer
uma coisa ou outra, certo? Então, aos poucos, com o conhecimento da doutrina, com o despertar da consciência, a gente vai deixando de lado essas coisas materiais que são menos importantes, porque a gente precisa viver no mundo. Ó, Jesus disse que não era para os discípulos saírem do mundo, não, como eu falei. A gente está aqui para viver no mundo. E a gente pode, sim, viver as alegrias do mundo, né? Mas a gente não pode dar mais importância a essas alegrias do que a vida espiritual, do que a nossa transformação moral, que a gente veio fazer aqui, que é se transformar, se melhorar. Então, a gente pode usufruir das coisas belas do mundo, estão aí para a gente usufruir. Mas qual a importância que você está dando? Você está dando mais importância ao material ou ao seu espírito? É isso que a gente quer colocar aqui para vocês. Então, Luísa, eu não venho de religião, não fui católica, não fui evangélica, eu escolhi o espiritismo pelo simples motivo, ou pelo fato de a escolha é minha, não me proíbe de nada. Me deixa pecar em paz ou não, entendeu? A escolha é sempre minha. Então eu vejo assim como assim um campo que tudo depende de mim. Ah, não, Deus vai me castigar. Ah, porque fulano vai falar de mim, não importa. Eu fiz, fulano pode falar, não me importo com ele. Você entendeu? Ninguém vai carregar a mala de ninguém. Então a doutrina, ela tem, para mim, ela tem assim esse olhar de abrir um campo que deixa, eu vou responder, respostas para mim, entendeu? Eu estou pelo motivo de não proibir, que eu não gosto, esse negócio, tudo que é proibido, parece que a gente ou faz, é mais gostoso ou a gente faz escondido. Então você faz, você já sabendo que aquilo ali vai ter um retorno. Então, ela abriu essa visão de saber o que é bom para mim e fazer as melhores escolhas. E é isso. Melhores, com certeza. Isso mesmo. Infelizmente, está chegando o nosso horário, né? Obedecer aqui o horário, né? E desejando a todos uma boa noite, uma boa reflexão do que foi dito. Eu tenho a certeza de que a gente teve uma noite suave, de lindas reflexões e que com certeza vai trazer para a gente um enriquecimento muito bom, né? E agradecendo a todos, a presença de todos, e vamos pedir à nossa amiga Luísa para poder fazer as considerações finais e para ela nos dar aqui o prazer de compartilhar com ela a prece. Muito grato, Luísa. Obrigada a todos, né? A todos que escolheram essa boa parte diante desse momento de festejo, né? Com Marta e Maria, escolhemos a boa parte, né? Então, Maria, no caso, né, escolheu a boa parte de estar aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus, né? Como eu disse, não que outros, né, estejam errados ou certos, assim, nós escolhemos isso, né? Estamos buscando a cada dia sermos melhores, que a gente possa ter essa consciência. Agradeço a presença de vocês por me escutarem, pelos compartilhamentos, né, compartilhar a experiência de vocês, que possamos, né, juntos buscar fazer sempre o melhor, né, para a gente mesmo e para o mundo aí que precisa, tão necessitado, né, e esses grupos fortalecem, trazem energia, luz para o mundo através das nossas reflexões e das nossas transformações pessoais. Então, muito obrigada a todos mais uma vez pelo convite, pela presença e por me ouvirem. Muito grato. E eu faço a prece, é isso? Pronto, então que possamos agradecer a Deus mais uma vez pela alegria de estarmos aqui, pela alegria de poder passar, né, ouvir a mensagem de Jesus, do Evangelho, que os bons espíritos possam nos fortalecer cada vez mais, fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, para lidar com serenidade e sabedoria com as dificuldades e adversidades do mundo, que ainda são muitas, mas com a certeza de que jamais estamos sozinhos, que o Cristo caminha conosco sempre e coloca também espíritos amigos, generosos, para estarem do nosso lado, não nos deixando cair, não nos deixando fraquejar.
que possamos ter a certeza de que Deus é misericordioso, nos ama e quer sempre o melhor para nós. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, daremos por encerrado este trabalho, né, a alegria de estarmos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada a todos.